Fala pessoal, beleza? Fazendo a correção aqui da prova de história, vamos fazer online porque a gente está com o tempo meio apertado, né, para a próxima prova aí. Então vamos lá. Primeira pergunta, sinale verdadeiro ou falso, as quatro opções aqui. Primeira, com o fim da política de expansão do Império Romano, houve aumento no número de mortes pelas guerras, o que fez com que a economia romana prosperasse ainda mais. Completamente falsa, tá pessoal? Fim da política de expansão. Então parou de expandir. Como é que aumenta o número de mortes por guerra se não está guerreando mais, né? E se não está guerreando mais, não tá aumentando o número de escravizados, como que vai expandir a economia? Não tem sentido, ok? Para responder isso daqui, página 278. Vocês pegariam aqui, ó. Com o fim da expansão do Império, por volta do ano 100, houve expressiva queda na quantidade de escravizados, diminuindo drasticamente a produtividade, gerando uma grave crise econômica. Ok? Então, primeiro aqui, falsa. Próximo, para facilitar o acesso a todas as regiões do Império, as cidades romanas eram interligadas por estradas pavimentadas, o que facilitava o deslocamento de tropas e o comércio. Verdadeiro, ok? É só vir um pouquinho mais para cima que ele vai falar dessas estradas interligadas e pavimentadas, tá? Para a facilitação do comércio, do deslocamento de exército e estimulando o comércio também. Beleza? Expressiva queda na quantidade de escravizados diminuiu a produtividade, o que gerou uma enorme crise econômica, já que a economia tinha como base o sistema escravista. Verdadeiro. Basicamente, se a primeira é falsa, a outra vai ser verdadeira, porque essas duas, tanto a primeira como a terceira, elas conversam entre si, né? O tema é o mesmo, mas para garantir, poderia usar aqui, ó. Os romanos escravizaram grande quantidade de pessoas, entre as populações derrotadas em guerras de conquista. Com o fim da expansão, queda na quantidade de escravizados, reduziu também a produtividade. Mesma coisa, ok? A crise reduziu o comércio e comprometeu o abastecimento de grandes centros urbanos. Por isso que vai dar origem ao colonato, à ruralização, que a gente vai ver mais para frente. Divisão do Império Romano foi feita de acordo com os germânicos, ficando romanos com a parte ocidental e os germânicos com a parte oriental. Falsa também, tá? Então seria aqui, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Onde que a gente define isso daqui? Página 280. Um pouco mais aqui. A gente vai falar aqui, ó, para contornar a crise, o imperador qual o império passava, né, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano. Então não foram os germânicos que dividiram, foram o imperador romano Teodósio. Tá? Aqui também a gente já consegue responder uma pergunta dali, que vai ser a 3. O Império Romano do Oriente ficou conhecido popularmente por outro nome, que deriva do antigo nome da cidade de Constantinopla. Assinale abaixo esse nome, é Império Bizantino, porque a cidade na época não chamava Constantinopla, chamava Bizâncio, ok? E fica claro que esse mesmo trecho aqui, ó. Império Romano do Ocidente, capital em Milão, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla, ok? Aqui ele ainda não usa, já deixaram de usar o nome de Bizâncio para a cidade, que era a capital. Certo? Então respondemos a 1, a 3, vamos voltar aqui na 2. Explique com suas palavras os conceitos de colonato, ruralização e bárbaro. Cara, colonato e ruralização é uma coisa ligada na outra, tá? Com uma linha para cada vocês responderiam isso daqui. Podem utilizar aqui, ó. Milhares de pessoas passaram a ter dificuldades de viver nas cidades, começaram a migrar para o campo, onde viviam sob proteção de grandes proprietários de terra. A proteção dos proprietários de terra é o colonato. A ruralização é o deslocamento da população das cidades para o campo. Então, para ficar claro, colonato é a proteção dada às pessoas que vêm da cidade para o campo e ruralização é o processo de movimento de um lugar para o outro. Tá? Basicamente é isso. E bárbaro aqui na página 279 já está aqui falando que para aquela época, bárbaro era aquele que não falava nem o grego e nem o latim. Nos dias de hoje, a gente entende como bárbaro como não civilizado. Mas lembrando que isso é uma forma pejorativa, ok, pessoal? Uma forma pejorativa. Então a pergunta 2 aqui, que muita gente deixou em branco, acho que mais de 10 alunos deixaram em branco, era bem simples de ser respondida, tá? Pergunta 4, sobre o Império Islâmico.
Página 280, se eu não estou enganado. Vamos lá. Não. 286, é isso? Exatamente. Então, página 286 para responder essa pergunta. Basicamente, com esse textinho aqui já responde tudo. As tribos árabes eram formadas por grandes famílias sob o comando de um sheik. Então, a primeira opção aqui, a primeira lacuna, completa com a palavra sheik. Em 570, na cidade de Meca, nasceu o profeta Maomé. É o único profeta, nenhum aqui é profeta. Islã não é profeta, sheik não é profeta, monoteísta também não, Alcorão muito menos. Tá? Então, o profeta Maomé, que iria unificar as tribos da região. De acordo com a tradição, o Islã surgiu de uma visão noturna que o profeta teve de um anjo com o anjo Gabriel. Dessa forma, inaugurou-se uma nova religião monoteísta, porque eles acreditavam num Deus único também, que desenvolveu o livro sagrado dos muçulmanos, chamado de, só sobrou aqui, Alcorão, ok? Que significa a recitação. Tudo isso daqui está nessa página. Pode perceber aqui, ó. Em 570, na cidade de Meca, nasceu Maomé. Mas aqui embaixo, como único Deus, de tal forma que o povo se tornou monoteísta, certo? Maomé, tal. O livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, ou Alcorão. Alcorão e Corão vai dar na mesma, tá? E eles falam dos sheik mais aqui em cima, tá? Cada tribo era formada por grandes famílias, os clãs, sob o comando de um sheik. Beleza? Acho que eu respondi tudo isso daqui, ok? Ah, faltou o Islã, né? Que ele fala da religião, que vai estar aqui, ó. De acordo com a tradição muçulmana, surgiu assim o Islã, assim como, está aqui conceituado no parágrafo anterior, como surgiu o Islã, através da visão com o anjo Gabriel, tal, que nem a gente viu em sala. Feito. Pergunta 5, então. Pergunta 5 também bastante gente deixou em branco. E ela não era tão complicada, pessoal. Pergunta 5, só voltar aqui um pouco, página 284, que ele pergunta... quais eram as principais características? Poderia colocar o mosaico, poderia colocar iluminuras, entre outros. E quem eram os personagens que geralmente eram retratados? Figuras religiosas, deuses, reis, tá? Então, características, iluminuras, mosaicos e as figuras que eram retratadas eram figuras do meio religioso e também os reis, ok? Pergunta 6. Pergunta 6 a gente já chega aqui na página... Aqui. 290. Já logo no primeiro parágrafo ele vai conceituar a divisão da Idade Média em alta Idade Média, do século 5 ao 10, e baixa Idade Média, do século 11 ao 15. Alta porque é período de prosperação, período próspero em que ela está crescendo. Baixa quando ela começa a entrar em declínio, certo? Então, a pergunta 6 aqui já fica logo na primeira opção, tá? Alta Idade Média do século 5 ao 10 e baixa do 11 ao 15. Todas as outras são falsas, que vai conceituar a Idade das Trevas, Idade Média, período medieval. Cada um desses períodos abrangendo 3 séculos cada, não faz sentido. Antiguidade, do século 4 a.C. ao século 5 d.C. E medievo, do século 6 d.C. ao século 11. Não tem nada a ver com nada, isso aqui a gente nem viu. E Idade Média se divide em antes e depois de Cristo. Não é. Pergunta 7. Explica com suas palavras a diferença entre muçulmanos e árabes. Vamos voltar um pouquinho aqui. Que vai ser exatamente essa caixa de diálogo aqui, tá? Árabes é um grupo étnico, já os muçulmanos são praticantes da religião islã. Beleza? Tem os números aqui conceituados, tal, muçulmanos correspondendo a 1,6 bilhões ao redor do mundo e árabes em torno de 415 milhões de pessoas. Pergunta 8. Pergunta 8 muito simples, hein, pessoal? Não precisa nem ir pro livro, não precisa nem utilizar o livro aqui, ó. O reino dos francos foi um dos principais reinos do período medieval. Após a unificação dos povos francos, se tornaram o Império Carolíngio, sob o imperador de Carlos Magno. Escreva abaixo 5 reinos germânicos que foram absorvidos pelo Império Carolíngio. Ou seja, tudo que era
tudo que era algum reino diferente que foi transformado em Império Carolíngio. Já começa pelos francos, tá? Por quê? Porque o que a própria pergunta fala, povos francos se tornaram Império Carolíngio. Então, primeiro que eu estou pedindo 5, primeiro que já são os francos, ok? Que eles vão estar aqui, ó. Depois, o que é essa parte mais marronzinha aqui? Vamos procurar. Reino dos Burgúndios se tornou Império Carolíngio? Sim. Do lado dele, os alarmandos também, tá? E entre outros aqui, é só ir pesquisar, só ir dando uma olhada aqui, ó. Os turúgios, os saxões também, saxões aqui, turúgios aqui. E só para completar mais um, suevos tá aqui. O reino dos astrogodos, algumas partes, ó. Pode perceber que algumas partes do reino dos astrogodos também. Vamos colocar mais um aí só para falar que a gente colocou 6. Os frísios, né, que são um verdinho aqui em cima, pequenininho, os frísios também. Ok? Pergunta 9. Assinale a descrição abaixo dos povos mouros e vikings. Página 300, se eu não estou enganado. 300. Mouro, povo de origem árabe e berbere que viviam no norte da África e na Espanha. Viking, povo de origem escandinava que destacava pela navegação. Só olhar aqui vai ser logo a primeira, tá? Todas as outras não tem nada a ver com esses povos, tá? Povo de origem persa que habitava o Oriente Médio, povo germânico que vivia da agricultura, nada a ver. Povo do norte da África com influência egípcia. O norte da África até faz sentido, mas nada de influência egípcia. Povo europeu que se destacou pela metalurgia, nem foi metalurgia, nem tinha sido desenvolvida ainda. Povo muçulmano que dominou a Península Ibérica, nada a ver. Povo europeu medieval dedicado à agricultura, nem fala qual povo medieval, tem vários, tá? Então, alternativa A. E pergunta 10. Quando o grande Império Carolíngio ele é dividido em 3 pelos 3 filhos do Carlos Martel, né? Luís Piedoso, do Carlos Magno, né? Que é o Luís Piedoso, os 3 filhos que agora não vou lembrar, Carlos, Lotário e Luís, né? E esse aqui é o Tratado de Verdun, usando a mesma página aqui, ó. Segundo parágrafo, no início do século IX, Carlos Magno faleceu e seus filhos Luís, o herdeiro do Tó, enfrentou dificuldades para manter a estabilidade do reino. Poucos anos após a morte de Luís, o território acabou sendo dividido em seus 3 filhos, pelo meio do Tratado de Verdun. Feito, pessoal. Obrigado. Até daqui a pouco.